Na paz do Senhor a todos os irmãos, louvado seja Deus por mais um dia que temos de meditação na palavra de Deus. Nós vamos orar e colocar a nossa vida diante do Senhor, que Ele nos ajude, que Ele nos guarde, para que tenhamos um dia de grandes bênçãos e de grandes vitórias. Nós vamos orar a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti. Pedimos agora, Senhor, ajuda-nos na meditação da Tua palavra. Ajuda-nos, Pai, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Dá-nos da Tua graça, dá-nos do Teu poder, capacita-nos a cada dia para expressarmos pela Tua palavra, Senhor, esses ensinamentos que enriquecem a nossa vida e que fortalecem a nossa fé. Tem misericórdia de nós, Pai, porque somos limitados, pequenos e precisamos muito do Teu auxílio, muito da Tua ajuda. Lava-nos no Teu sangue poderoso, este sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. E fala conosco nesta manhã, Senhor, que todo o mal seja desfeito para a Tua glória e que o Teu nome seja exaltado em nossa vida e em nosso testemunho. Nós nos colocamos diante de Ti, agradecidos, no poderoso nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja Deus, irmãos. Nós falaremos durante esses próximos 3 domingos a respeito da Páscoa e gostaríamos que todos os irmãos prestassem bastante atenção e que todos nós possamos assim colocar o nosso coração diante do Senhor para sermos enriquecidos com a Sua palavra e com os estudos bíblicos que a nossa igreja tem ministrado. Então, louvado seja Deus. Nós já estudamos durante muitos anos a respeito da Páscoa, toda a igreja tem acompanhado e gostaríamos nesta manhã de relembrar alguns conceitos, algumas lições importantes para nós. E eu gostaria que os irmãos abrissem primeiramente lá em Gênesis capítulo 15, versos 12 a 16, diz assim a palavra de Deus: Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe, com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Então, em primeiro lugar, nós precisamos lembrar, que aquele momento da celebração da Páscoa, a primeira Páscoa no Egito, na verdade foi o cumprimento de uma promessa na vida de Abrão, ainda aqui Abraão. Depois o seu nome é mudado e ele é chamado de Abraão, mas aqui ainda ele se chamava Abrão. Foi ainda um momento em que o Senhor havia dito a Abraão, o Abraão, a respeito daquele momento futuro que seria vivenciado por Israel, e nesse caso a celebração da Páscoa. E o que nós temos aqui? Em Gênesis capítulo 15, versos 2 a 16, nós temos pelo menos 3 promessas, ou pontos, tópicos de uma profecia que foi dado para Abraão. Primeiro, a respeito da escravidão do Egito, quando diz aqui no versículo 13: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Então nós temos aqui o quê? Essa realidade dita a Abraão a respeito de um fato que aconteceria séculos depois, que o povo de Israel seria peregrino e seria escravizado numa terra alheia. Então temos a escravidão do Egito, logo aqui em Gênesis capítulo 15. Temos aqui em Gênesis capítulo 15 o tempo de permanência, cerca de 430 anos. Temos aqui também o êxodo e o resgate da escravidão, que está no versículo 14. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Então o que nós temos? O êxodo, o resgate da escravidão. Também aqui a promessa a respeito do despojo dos egípcios, Eles sairiam com riquezas, que nós lemos lá em Êxodo, e parte dessas riquezas seria utilizada para a construção do tabernáculo. E por fim, no versículo 16, na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Então temos aqui em Gênesis 15, logo naquela aliança feita com Abraão,
o Senhor prometendo que a terra de Canaã seria conquistada pelo povo de Israel, seria dada a Israel como uma herança. Então são cinco promessas, ou cinco pontos, né, a respeito de uma palavra, de uma profecia que se cumpriria naquele momento específico. Primeiro, a escravidão do Egito, o tempo de permanência, como falamos, cerca de 400 ou 430 anos, o êxodo e o resgate da escravidão. Depois, a saída, né, esse êxodo com riquezas. O povo de Israel saiu com ouro, com prata, com vestes, vestimentas, como diz lá em Êxodo, porque esta foi a ordem do Senhor. Eles não saíram de mãos vazias. E parte dessa riqueza foi utilizada para a construção do tabernáculo. E depois a conquista de Canaã. Então temos aqui pelo menos 5 pontos sobre essa promessa, sobre essa grande promessa. Lá, portanto, em Êxodo 11, Êxodo 12, quando o Senhor fala a respeito da morte dos primogênitos e também da instituição e da celebração da Páscoa, na verdade era o cumprimento de uma palavra que foi dada para Abraão lá atrás, né? Séculos antes. O povo de Israel naquele momento estava vivenciando o cumprimento de uma promessa. Não era um acidente na história, não era um incidente na história, mas era algo já predito, previsto pelo Senhor e testemunhado para Abraão. Agora, vamos para Êxodo, então, capítulo 11. Êxodo, capítulo 11. O que diz lá a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 11? Eu gostaria de ler o capítulo e ressaltar alguns pontos importantes. O que diz lá? A partir do verso 1. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó. Porque lembram? Os irmãos se lembram que o Senhor havia castigado o Egito, os egípcios, com 9 pragas. A morte dos primogênitos seria a última praga, a 10ª praga. Então vos deixará ir daqui, quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Veja que coisa interessante. Se naquele primeiro momento houve tanta resistência de Faraó para deixar o povo sair do Egito, aqui no versículo 1, tamanha era a agressão, a intensidade da ação de Deus contra o Egito, contra Faraó, contra o povo de Faraó, que diz aqui no versículo 1 que ele vos expulsará totalmente. Então era uma reação proporcional a uma ação intensa e poderosa de Deus para demonstrar o seu poder naquele período de libertação para o povo. Versos 2 e 3. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Lembram que nós lá lemos agora Gênesis capítulo 15. Aqui, veja, o cumprimento daquela promessa. O Senhor dizendo, né, para Moisés, para que o povo de Israel, ao sair do Egito, eles então deveriam pedir ouro e prata. Lembram então lá de Gênesis capítulo 15, esse despojo, né, que mais tarde seria utilizado para a construção do tabernáculo. Versículos 4 a 7. Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca de meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais, porém contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então veja, o Senhor passou à meia-noite, né? E seria esse momento da maior escuridão, né? Uma escuridão mais intensa, mais forte, aquele momento da ação de Deus, momento da morte. Mas de um lado era a morte para os egípcios e era vida para os israelenses, embora fosse meia-noite. É o que nós temos aqui nos versículos 4 a 7. Nós temos também a celebração da Páscoa testemunha um livramento completo da vida dos israelenses e de tudo que lhes pertencia, porque tudo, né, toda essa propriedade de Israel, seus animais, etc., suas famílias, todos eles saíram naquele período de livramento, naquele momento de livramento. Então a Páscoa
testemunha uma libertação completa do Egito. Eles saíram com tudo que lhes pertencia. E não apenas, né, a sua própria família, mas também, como diz aqui, os seus animais, né? Tudo que lhes pertencia, todos sairão. Todos absolutamente sairão. E o que é interessante também no texto é que o próprio Senhor dizendo que faria distinção entre os egípcios e entre os israelenses. Como ele diz aqui no versículo 7. Para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelenses. O Senhor fazendo distinção entre aqueles que pertenciam e aqueles que não lhe pertenciam. Versículo 7. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nenhum cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então, o que nós vemos? Foi uma libertação completa, foi um testemunho, né, a respeito dessa diferença que o Senhor fez a respeito do seu povo e dos egípcios. Aqueles que são do Senhor são diferenciados pelo próprio Senhor. Aqueles que são do Senhor são cuidados pelo próprio Senhor. O Senhor se encarrega de diferenciá-los. Não somos nós. A luz que brilha em nossa vida, a obra que Deus fez em nossa vida, ela é um testemunho natural da obra de Deus em nós. Mas, na verdade, quem nos diferencia é o próprio Senhor. É a própria bênção de Deus que está em nós, o cuidado, o amor de Deus sobre nós, a nossa eleição. Então, o que nós temos aqui? A distinção feita pelo Senhor. E o que para nós, né, é extremamente importante nesse momento da celebração da Páscoa, é uma diferenciação que o Senhor faz através do Cordeiro. O que diferenciava, nesse caso, a vida e a morte dos egípcios e dos israelitas era o Cordeiro. Mas isso nós veremos um pouco mais adiante. O que nós temos aqui, o que também é importante, a gente não pode esquecer, que esse momento de celebração da Páscoa no Antigo Testamento, na verdade, representava ou retratava uma aliança do Senhor com o povo de Israel, na pessoa dos seus patriarcas, na pessoa de Abraão, Isaque e Jacó. Então nós lemos aqui em Êxodo capítulo 2, por exemplo, versos 23 a 25. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Então vejam que coisa importantíssima. A libertação do povo de Israel do Egito, com a celebração da Páscoa, a instituição e a celebração da Páscoa. Essa obra poderosa de Deus não representa simplesmente um livramento de um cativeiro, mas representa o fortalecimento e a observância de uma aliança feita com Abraão, com Isaque e com Jacó, e que agora se estendia aos seus sucessores, nesse caso, né, ao povo de Israel, que estava sofrendo no Egito. Capítulo 3, aqui de Êxodo ainda, versos 1 a 6. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus Horebe. Esses textos eu estou lendo para que os irmãos entendam que a libertação do povo representa, eu repito, o cumprimento de uma aliança. A observância, o respeito, né, a reverência a uma aliança que foi feita com Abraão, com Isaque e com Jacó. E nesses textos que nós estamos lendo fica muito claro, o Senhor enfatiza essa realidade, que aquela libertação representa a observância, né, o fortalecimento dessa aliança. O Senhor não tinha quebrado essa aliança, mas ele respeitava essa aliança feita com Abraão, com Isaque e com Jacó. Até porque, lembrem, é o cumprimento de uma profecia lá de Gênesis 15 com Abraão. Nem Isaque existia, nem Jacó existia, mas veja como Deus está além da história, né? Como o Senhor, ele acompanha a história, mas ele não está preso à história, ele vai muito além da história, porque ele é eterno, né? Ele é atemporal. Então lemos o versículo 1 do capítulo 3, verso 2 de Êxodo, capítulo 3.
Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha. Porque a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Agora veja o verso 6. Disse Deus: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Aqui, ainda no capítulo 3, versos 13 a 16, disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, veja novamente, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel, dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu, dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Eu li agora os versículos 13 a 16 de Êxodo capítulo 3. Veja como o Senhor enfatiza algumas vezes a respeito dessa aliança: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então, aquele livramento de Israel do Egito, com a instituição da Páscoa, com a celebração da Páscoa, que marca, né, o êxodo, marca a saída do Egito, é o cumprimento de uma promessa e o respeito, né, a observância a uma aliança, né, a um ajuste, né, que o Senhor fez com Abraão, com Isaque e com Jacó. Uma aliança que era inquebrável. Portanto, Israel estava debaixo de uma proteção divina por conta de uma aliança. E é o que nós temos falado constantemente na igreja, no que diz respeito também à nossa vida. Às vezes estamos presos a coisas tão pontuais, a bens materiais, a socorros imediatos, a problemas, sabe, emergentes, porque essa é a nossa vida. E de repente nós esquecemos a razão de ser da nossa salvação e essa nova aliança em Cristo Jesus. De repente a nossa vida se resume apenas a essas coisas, a um socorro puramente humano. E nós nos esquecemos que, na verdade, há sobre a nossa vida uma aliança. E é isso que nós temos enfatizado à igreja. Há uma aliança representada pela salvação em Cristo Jesus. Pela morte de Cristo na cruz do Calvário, a morte de Jesus na cruz do Calvário. Por força dessa aliança, então tudo em nós ganha um outro significado, ganha um outro sabor. Então não são questões pontuais, não são bênçãos pontuais, não são livramentos pontuais, não são questões pontuais, mas nós estamos falando de salvação, de uma aliança inquebrável. O Senhor age em nossa vida porque nós temos uma aliança com Ele por meio de Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário. É muito além do que um simples livramento na nossa história, no nosso tempo e no nosso calendário. O que nós temos aqui, então, é uma aliança patriarcal, né? Representada pela lei. Representada pela lei. E lei é o sangue de animais. A morte de um animal, esse sangue é apresentado diante do sacerdote, diante do Senhor, para que aquela justiça divina fosse satisfeita. Então nós temos uma aliança patriarcal firmada na lei, que também, né, o que é retratado em Êxodo capítulo 28, versos 1 a 8. Êxodo 24, versos 1 a 8. Êxodo 24, versos 1 a 8. Versículo 1. Disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele.
Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Verso 5. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés, presta atenção, Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Então, que aliança é essa? É aquela aliança que nós nos referimos. Agora, ratificada por meio do sangue, né, desses animais. Esses sangues que eram oferecidos debaixo de uma ordenança, debaixo de um sistema sacrificial do Antigo Testamento. Era um rito, uma cerimônia, né, que prefigurava, né, era um tipo a respeito da obra de Jesus que seria feita na cruz do Calvário. Nós temos então uma aliança patriarcal, né, pelo sangue, ratificada, estabelecida, instituída através do sangue. E isso é importante. Nós falaremos um pouco mais adiante. Mas temos também agora uma nova aliança, né? Temos então a aliança patriarcal através da lei e temos agora a aliança cristã através da graça, que é pelo sangue de Cristo, né? Como Jesus fala, né? Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. O cálice é a nova aliança no meu sangue. Essa nova aliança nós vemos lá em Hebreus capítulo 8, vemos em Hebreus capítulo 10, né, também um retrato dessa aliança, o Senhor dizendo assim, que agora eu imprimirei a minha lei no vosso coração, na vossa mente. Não agora esta lei não estará escrita, né, em tábuas de pedra, mas agora em tábuas de carne do coração. Então aquela lei no passado que estava fora do coração de Israel, agora estaria escrita, né, ou impressa no coração e na mente de Israel. Está lá em Hebreus capítulo 8, Hebreus capítulo 10. São 2 pontos a respeito dessa nova aliança. Uma lei escrita no coração, impressa na mente, e o esquecimento do pecado. O esquecimento do pecado. Só que agora por um sacrifício muito maior, um sacrifício perfeito na pessoa de Jesus. Na pessoa de Jesus. Então, por exemplo, lá em Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 12, dos versos 18 a 24, diz assim a Bíblia, Hebreus capítulo 12, versos 18 a 24. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável, e ardente é a escuridão, e as trevas e a tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavra, tais que quantos ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar um monte, será apedrejado. Então lembram naquele momento histórico, né, quando Israel recebe a lei do Senhor, Moisés sobe ao monte e recebe a lei do Senhor, era exatamente essa imagem, né, essa descrição aqui de Hebreus capítulo 12. Versículo 21. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o justo juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança. E olha o que ele diz: ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então, aqui o que nós temos, o escritor de Hebreus faz uma comparação entre a antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança pela lei e a nova aliança agora pela graça, através de Cristo Jesus, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de Deus.
Isso não vem de obras, né, para que ninguém se glorie, mas é um dom do Senhor, né? Diz lá em Efésios capítulo 2. Ninguém é salvo pelas obras, né? Mas nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Salvação não é pelas obras para que ninguém se glorie, mas é um dom gratuito, né? É uma oferta gratuita do Senhor a todos que o aceitam. Então, o que nós temos aqui? Uma antiga aliança e uma nova aliança. Aquela antiga aliança feita com os patriarcas e agora uma nova aliança feita em Cristo Jesus, pela graça dada em Cristo Jesus, pela obra que Jesus fez na cruz do Calvário. E temos, né, outros textos também. Poderíamos ler também 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3, versos 4 a 6. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então é essa lei escrita no nosso coração. Então temos uma aliança patriarcal e conosco também há agora uma nova aliança, ou uma aliança através de Cristo Jesus, mas sempre uma aliança atrelada à figura do Cordeiro, que é o que nós veremos aqui um pouco mais adiante. Nós temos no Antigo Testamento, pelo menos, né, registrado, a celebração de 7 Páscoas. A primeira, esta do Egito, né, de Êxodo capítulo 12, com Moisés. A segunda, no deserto de Sinai, ainda com Moisés, em Números capítulo 9. A terceira, em Canaã, lá nas campinas de Jericó, com Josué, em Josué capítulo 5. A quarta, em Jerusalém, com Ezequias, né, o rei Ezequias, lá em 2 Crônicas capítulo 30. Depois temos a quinta celebração, ou registro da celebração da Páscoa no Antigo Testamento, em Jerusalém com o rei Josias, em 2 Crônicas capítulo 35, e depois temos a sexta celebração com Esdras, também em Jerusalém, Esdras capítulo 6. E a sétima é em Cristo, nós temos lá em Mateus 26. Então temos no Antigo Testamento o registro de 6 celebrações da Páscoa, e a última, a sétima, né, em Cristo Jesus. E o que nós precisamos, não podemos deixar, né, de falar e registrar nesse momento é o que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 5, que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, né? Vamos ler aqui em 1 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5. Não, 1 Coríntios, perdão, não 2. 1 Coríntios capítulo 5, podemos ler a partir do versículo 6. 1 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 6. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho homem, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado por nós. E como Paulo está dizendo aqui, igreja de Corinto, nós devemos celebrar essa festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi celebrado por nós. Então, veja como está claro, né? Paulo deixa muito claro aqui que aquele cordeiro que foi imolado na Páscoa, lá no Antigo Testamento, com a instituição da festa, aquele cordeiro traz em si a representação da obra de Cristo na cruz do Calvário, como esse cordeiro que foi morto, que foi crucificado em favor da nossa vida. Lá em Hebreus capítulo 11, verso 28, também dirá a mesma coisa. Moisés, pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que os primogênitos dos israelitas não fossem atingidos por aquela praga. Então vejam que o próprio escritor de Hebreus também considera que a celebração da Páscoa e o derramamento de sangue, do sangue de um cordeiro, foi um ato de fé.
Foi um ato de fé. Porque através daquele derramamento de sangue, todo o povo de Israel foi preservado, né? Os primogênitos dos israelitas foram preservados. O que prefigura a obra de Cristo, né? A certeza da obra que o Senhor fez na nossa vida, a certeza de que em Cristo não há mais nenhuma condenação, aqueles que estão em Cristo são uma nova criatura, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se faz novo. É uma obra de fé. É uma obra de fé, na certeza de que aquele derramamento de sangue é suficiente para satisfazer uma justiça e nos livrar de uma condenação eterna. Isso nos dá paz, isso nos dá alegria, isso nos dá a segurança, a certeza de que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Agora, já finalizando, alguns detalhes importantes, né, a respeito da instituição e da celebração da Páscoa no Antigo Testamento, especialmente no Egito, quando houve a instituição da festa. A igreja sabe, nós temos lá em Êxodo 10 pragas, né? 10 pragas. Primeira praga, as águas do rio Nilo que se transformam em sangue, Êxodo capítulo 7, versos 14 a 25. A segunda praga, praga das rãs, Êxodo capítulo 8, versos 1 a 15. A terceira praga dos piolhos, Êxodo capítulo 8, versos 16 a 19. A quarta praga das moscas, Êxodo capítulo 8, versos 20 a 32. A quinta praga, peste nos animais, Êxodo capítulo 9, versos 1 a 7. Sexta praga, úlceras, Êxodo capítulo 9, Êxodo também capítulo 9. Depois nós temos a sétima praga, a saraiva, Êxodo capítulo 9, versos 13 a 25, 13 a 35, perdão. Depois nós temos a oitava praga dos gafanhotos, Êxodo capítulo 10, versos 1 a 20. E a nona praga das trevas, Êxodo capítulo 10, versos 1 a 29. Eu falei aqui a sexta praga e repeti o versículo. Eu vou pegar aqui direitinho para os irmãos em Êxodo capítulo 9, para ser correto aqui na explanação da palavra de Deus, já que eu estou citando todos, né, todos os versículos. Em Êxodo capítulo 9, das úlceras, né? Êxodo capítulo 9, dos versos 8 a 12. Então, a quinta praga, a peste nos animais, é Êxodo capítulo 9, versos 1 a 7. E a das úlceras, Êxodo capítulo 9, versos 8 a 12. Então, eu corrijo aqui. Mas o que eu gostaria de enfatizar aqui nessas 9 pragas? Todas elas foram aplicadas por Deus, executadas por Deus, sem nenhuma condição para que Israel fosse diferenciado dos egípcios. E isso é que é importante que a gente saiba. Não houve nenhuma diferenciação. O Senhor simplesmente aplicou, né, aquele juízo, executou aquele juízo, né, aquela praga aflige, essas 9 pragas afligem o Egito e os egípcios. E no que diz respeito a Israel, em todas elas, nós vemos a descrição de um livramento. Israel foi liberto, foi preservado de todas elas. Todas elas são aplicadas contra os egípcios e em todas elas o povo de Israel, os israelitas, ou os israelenses, né, os israelitas, né, são preservados. Não tem nenhuma condição. O Senhor aplica a praga, o Senhor executa o juízo, Israel simplesmente é protegido. Agora, na instituição da Páscoa, né, e na celebração da Páscoa, há uma mudança, né, uma mudança assim, bastante expressiva e bastante significativa, que a gente precisa deixar registrado. Porque os irmãos já se perguntaram por que a última praga, né, o golpe final de misericórdia sobre o Egito, sobre Faraó, foi a morte dos primogênitos. Por que não foi, né, uma outra praga? Por que foi exatamente nessa ordem? E a última praga, a morte dos primogênitos, é que nós vemos uma diferenciação na ação de Deus em relação ao Egito e também em relação a Israel. Em relação ao Egito e em relação a Israel. Por que isso, né? Porque a 10ª praga, a morte dos primogênitos, que traz, né, um significado totalmente
assim distinto. E é o que nós observaremos, né? Então, detalhes que marcam a instituição da Páscoa no Egito. O primeiro deles, nós temos uma ação sucessiva de Deus para, de um lado, impor sua soberania frente a Faraó e, de outro lado, revelar seu poder ao povo de Israel e sua aliança. Nós normalmente falamos das pragas do Egito simplesmente como um juízo contra Faraó e o Egito. Mas não é só isso, né? São duas frentes de trabalho. Em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, é um juízo, e em segundo lugar, é a demonstração diante de Israel de que o Senhor estava preservando, estava observando uma aliança feita com Abraão, com Isaac e com Jacó. Então, para Israel, para os egípcios, para o Egito era juízo, para Faraó era juízo, mas para o povo de Israel era a celebração de uma aliança. A preservação de vidas por força de uma aliança feita com Abraão, com Isaac e com Jacó. Aquela aliança feita centenas, né, há mais de 400 anos, aproximadamente 400 anos antes, agora essa aliança é celebrada através de um livramento, para que Israel entendesse que o Senhor era poderoso para livrá-lo, o Senhor era poderoso para protegê-lo, né, protegê-lo de todo o mal. Então esse é o primeiro ponto, a ação sucessiva de Deus para, de um lado, impor sua soberania frente a Faraó e, de outro lado, revelar seu poder ao povo de Israel e sua aliança com aqueles patriarcas que nós falamos. O segundo ponto, nesse momento de instituição da Páscoa, da celebração da Páscoa, que é bastante interessante, é o êxodo ou a efetiva saída do povo de Israel do Egito. Israel só saiu do Egito na 10ª praga, depois da execução da 10ª praga. Não saiu na 5ª, na 7ª, na 8ª, na 3ª, na 4ª, foi na 10ª praga. Quando o Senhor executa a 10ª praga, com a morte dos primogênitos, é então que o êxodo se efetiva, a saída de Israel do Egito se efetiva. Isso é importante nós observarmos. O terceiro ponto, que também é importantíssimo, a execução da 10ª praga. A execução da 10ª praga é a morte dos primogênitos do Egito, em contraste com a vida dos primogênitos de Israel. Isso que a gente não pode esquecer. Porque eu disse, né, há pouco tempo agora que as nove pragas anteriores não foram executadas sobre o Egito no que diz respeito a Israel, a preservar Israel, sem nenhuma condição. O Senhor foi simplesmente poderoso na sua obra para demonstrar para o povo de Egito de que ele era o Senhor de Israel, ele era o Senhor soberano de todas as coisas, o Senhor, o único Deus, o Todo-Poderoso. Maravilha, é isso mesmo. Agora, nenhuma condição foi imposta a Israel. Nenhuma condição. Eles simplesmente foram preservados na terra de Gósen. Em todas essas pragas, eles não foram feridos, eles não foram atingidos. Só que agora, com a morte dos primogênitos, né, que é a 10ª praga, muda de figura. Por quê? Porque existe uma substituição. Uma substituição porque entra uma figura importantíssima agora com a 10ª praga. E com a 10ª praga nós então vemos, né, uma condição que é imposta a Israel para que ele não fosse atingido pela 10ª praga. Para que os israelitas, né, ou os primogênitos dos israelitas não fossem mortos pelo juízo de Deus. E isso é que é importante nós sabermos. Qual é essa figura que entra na 10ª praga? O Cordeiro Pascal. O Cordeiro Pascal. Temos, né, os pães asmos, temos as ervas amargosas, mas o que determinou o livramento na celebração, pelo menos o livramento na celebração da Páscoa, ou para que os filhos, né, dos israelitas, né, os primogênitos dos israelitas não morressem, foi o sangue e foi aspergido, né, nos umbrais, nas portas, para que o anjo, né, para que esse juízo passasse sobre o povo de Israel e eles não enfrentassem, né, eles não fossem atingidos por nenhuma morte. Por isso Páscoa, né, Pessar, né, Passar, né, porque aqui nós lemos lá em Êxodo capítulo 12, lá no verso 25, né,
E o significado da palavra Páscoa em hebraico é exatamente, né? É passar por sobre, passar por cima, saltar por cima. Porque aqui no versículo 27 diz do capítulo 12, respondeu o Senhor, respondereis, né? Respondereis, como os filhos perguntarem, verso 26. Que rito é este? Respondereis. É o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. O Senhor passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito. Ele passa por cima. Vê o sangue? Não há morte. Ele passa por cima. Não há sangue, há morte. Então, o que é importante aqui na 10ª praga, e eu já concluo, a morte dos primogênitos do Egito e a vida dos primogênitos de Israel. Só que a vida dos primogênitos de Israel foi substituída pela morte do Cordeiro Pascal. Então, basicamente, essa é a diferença entre as 9 primeiras pragas com a 10ª praga. Nas 9 primeiras pragas, você não tem nenhuma condição, nenhuma exigência, nenhum requisito para que o povo sobrevivesse, para que o povo de Israel não fosse acometido pela praga, não fosse acometido pelo juízo divino. No entanto, na 10ª praga, com a morte dos primogênitos, há uma exigência, há uma condição, há um requisito. Qual? O sangue do cordeiro nas portas, na verga e nas ombreiras das portas. É o que diz a palavra de Deus. Então nós temos um juízo para a morte sem um cordeiro e um juízo para a vida com o cordeiro. A Páscoa necessariamente é juízo, porque é a passagem desse juízo sobre o Egito, e o que vai diferenciar a morte é o sangue na verga e nas ombreiras das portas, dos egípcios e dos israelitas. Então essa é a diferença. O juízo para a morte sem o cordeiro e o juízo para a vida com o cordeiro. Agora, qual a importância do cordeiro? A importância do cordeiro está na sua morte, porque um cordeiro vivo não derrama sangue. Um cordeiro vivo não satisfaz essa justiça divina, como diz lá em Hebreus capítulo 9, verso 22. Sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão. Com um derramamento de sangue há satisfação da justiça. Há uma justiça divina que é paga, é quitada pela morte substitutiva nesse caso, desse Cordeiro Pascal, nesse caso de Cristo. Por isso nós temos lá, né, em Apocalipse capítulo 5, e eu termino com esse texto, o livro de Apocalipse, né, faz muita alusão à morte de Cristo, à importância desse Cordeiro, né, que é um tema bastante maravilhoso. Logo aqui no capítulo 1, vocês se recordam quando João tem aquela visão maravilhosa a respeito desse Cristo glorificado, diz que ele cai, né, como morto, o Senhor coloca a mão direita sobre ele e diz, não temas, eu sou o primeiro e o último. E ele diz, eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho em minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Então, eu estive morto, mas eis que estou vivo. A ênfase sempre é com relação à morte, a morte desse cordeiro, porque um cordeiro vivo não satisfaz essa justiça divina. Repito, sem derramamento de sangue não há remissão. Então eu concluo com Apocalipse capítulo 5, verso 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado, com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. E ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados por sobre a terra, por toda a terra.
Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, novamente: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber, Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria e força e honra, glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Então vejam como João enfatiza essa figura do Cordeiro que havia sido morto, porque um Cordeiro vivo não satisfaz essa justiça. Um cordeiro vivo não derrama sangue. Um cordeiro morto derrama esse sangue sobre as portas, né? Aspergido nas vergas e nas ombreiras das portas, livra e salva o povo de Israel. E nesse caso, esse sangue é o que representa a nossa justiça em Cristo Jesus. A morte substitutiva pela nossa morte em Cristo Jesus. Por isso nós temos na 10ª praga, e o que marca a instituição da Páscoa, a celebração da Páscoa, é a exigência para o povo de Israel. Porque se o povo de Israel não tivesse aspergido esse sangue nas ombreiras e na verga da porta, os primogênitos, os seus primogênitos, também teriam morrido, diferentemente de todas as outras 9 pragas que foram executadas sobre o Egito. Louvado seja Deus. Na semana que vem nós continuamos, nós vamos orar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós te glorificamos e te exaltamos, bendizemos o teu nome, dá-nos a tua bênção do teu poder. Senhor, ajuda-nos na compreensão da tua palavra, que a tua palavra possa sempre ser luz para o nosso caminho, Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que assim seja, Senhor. Ajuda-nos, dá-nos do teu poder e da tua graça, que seja um dia de bênçãos, de vitória e de renovação e de libertação em tua presença. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço a todos os irmãos. Domingo que vem nós continuamos. Fiquem todos na paz do Senhor.